E aí galera, beleza? Hoje, no vídeo de hoje vamos falar sobre o líquido do water cooler e a mangueira, o que utilizar de mangueira e o que utilizar de líquido no seu water cooler. Bom, todo mundo sabe que pelo nome já diz water cooler, usa água, certo? O water cooler que eu uso, eu só usei água de chuva, certo? Passei num pano, filtrei ele e somente água de chuva. A água, só a água, ela vai criando com o tempo, ela vai dando uma pequena oxidação, certo? Nada preocupante, se você não tiver como botar nada, comprar nada adequado, pode usar água, tu não vai estragar teu sistema, certo? Depois de um ano aí tu troca, desmonta, dá uma limpada, vai mais um ano de novo, entendeu? Não vai estragar teu sistema. No esquema que eu vou montar, eu vou tentar chegar num sistema que possa chegar a menos de 0 grau. Então isso implica num porém, que a água, o ponto de congelamento dela é 0 grau. Então em 0 grau ela congela. E isso é ruim no sistema do water cooler porque vai trancar tudo, né? Então o que eu fiz? Eu decidi usar um aditivo, certo? Anticongelante. Eu pesquisei e o líquido que vem nesses water cooler comprados, selado, é uma mistura de água com etileno glicol. Etileno glicol é um derivado do álcool, certo? Que é usado também em aditivos para radiadores automotivos. Ele diminui o ponto de congelamento, ou seja, a água não congela mais em 0 grau, ela vai congelar lá com menos 10, por exemplo. E ela não ferve a 100 graus, ela vai ferver lá em 130 graus, entendeu? Aumenta, né, essa taxa. Além de, no líquido que você compra, que vem etileno glicol, vem anticorrosivos, né, para não ter problema, para conservar o sistema de refrigeração, para não oxidar, entendeu? Essas propriedades. Eu comprei um que já vem pronto para usar, não é concentrado, é o Mobil GS333 Plus, que é anticorrosivo e anticongelante. Aqui atrás eu procurei na hora de comprar, vem a composição, e na composição dele ele diz etileno glicol e aditivos anticorrosivos, isento de fosfato e aminas, certo? Eu não vou usar 1 litro no meu water cooler, você sabe que o meu water cooler é de 50 litros. Eu não sei se eu vou usar ainda 50 litros, porque eu vou trocar por recipiente, não vai ser mais plástico. Então galera, o que eu vou fazer? Eu vou fazer para o pessoal ver e também para conhecimento, eu vou fazer um teste. Eu vou botar o produto pronto, sem diluição, entendeu? Porque ele já vem diluído, no caso no meu sistema, eu vou usar 1 litro e o resto água, entendeu? Eu não preciso que seja 100% a mistura, né? Porque eu não preciso tanta efetividade assim. O que eu vou testar? Um pedaço de alumínio, um pedaço de cobre, né, que eu lixei, um pedaço de ferro, porque eu não sei qual vai ser meu recipiente ainda, né? Eu estou pensando no recipiente de inox, então eu vou testar o ferro, e um pedacinho da mangueira. Depois vamos falar mais sobre mangueira. Eu vou soltar tudo aqui dentro, certo? Soltar tudo aqui dentro e vou abrir aqui, colocar ali. Eu vou ter que usar as duas mãos, vou ter que desligar a câmera, já volto. Se vocês forem comprar, muito cuidado na hora de colocar, que ele vem bem cheio. Eu vou ter que inclinar aqui, virar um pouco dentro. Ele tem, agora que eu vi, ele tem uma coloração esverdeada, né? Lá dentro tá os pedaços. Agora eu vou deixar 24 horas e ele tirar os pedaços, né? Vou ocupar novamente, claro, vou colocar de volta no tubo porque eu vou usar esse líquido, né? Para nós ver se algo oxidou. Se nada tiver oxidado, é totalmente seguro de usar, entendeu? Pode usar tranquilamente. Agora vamos falar um pouco sobre a mangueira. Que tipo de mangueira usar?
Então, galera, voltando aqui para falar sobre que mangueira usar. Muita gente diz, não, tem que ser mangueira própria do water cooler e tal, porque mangueira com silicone, o silicone não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu já usei no meu PC por 1 ano mangueira cristal. Manga cristal, que nem eles chamam, né? Que é manga, por que pareça, de nível de pedreiro. Você tem que chegar e pedir, não, eu quero a manga para nível de pedreiro. É uma manga transparente, né? Que eles usam para tirar nível, sabe? Com água. Eles botam uma parte de água e tal, tiram o nível. Ela é muito barata. Esse rolo aqui com 7 metros, eu paguei R$12, né? 7 metros, não vou usar tudo com certeza, mas vou deixar por aí. E o que você tem que procurar numa mangueira? Tem que pegar o nip, o compress fittings que você tem, que você comprou, levar junto e ver se ele entra justo. Ele tem que entrar justo o engato. Tem que entra justo, depois que tu aperta ali o compress, ele aperta mais ainda, então não tem chance de vazar. Eu tinha usado uma 516 com a parede de 1 milímetro. Não entrou com pressão, né? Não entrou com pressão que chega. Não ficou muito bom. Fui lá e comprei a mangueira diâmetro, que no caso no diâmetro dá 7,94 milímetros. Mas é a mangueira 5x16, 2 milímetros de espessura. É uma mangueira bem grossa, né? Vai dificultar um pouco nas dobras, mas depois que dobrar já era, né? Vai ficar bem seguro e não tem problema. Pelo preço da mangueira, eu trocaria por cada ano, assim, passasse o ano, trocasse o líquido e a mangueira, né? Se tu vê alguma coisa errada, se não, deixa, entendeu? Deixa até... Essa mangueira eu vou usar no meu water cooler, né? Essa mangueira, tanto que eu peguei um pedacinho e botei pra testar, ver se ela tem alguma reação, porque a mangueira eu não sei se tem alguma reação e tal. Apesar do aditivo para radiador, dizer ali que protege borrachas, né? Protege encanamento, parte de borracha, juntas, protege para anticorrosão também, né? Vamos ver o que fica melhor. Então você não precisa gastar muito, entendeu? Não pode ir muito tipo, se eu usar essa mangueira aqui meu PC vai explodir. Não é assim, entendeu? Né? Se você usar só água, sem aditivos, que eu usei só água por 1 ano, não tive problema nenhum, sabe? Não tive problema nenhum. Se você usar só água, qualquer mangueira serve. Se você usar aditivo, faça esse teste, corta um pedacinho da mangueira e deixa ali um dia dentro do aditivo, pega aquele pedaço e vê como é que ele tá, para ver se tem alguma reação com o aditivo. Se não tiver, mesma coisa que só usar água. Então, galera, 24 horas depois, o alumínio aparentemente está como eu coloquei. O cobre também, não vejo mudança nenhuma. O ferro ficou até mais branco do que estava. Você limpou o arame de ferro praticamente. E a mangueira tá com a mesma densidade que estava, né? Não houve mudança nenhuma, né? Então é isso mesmo que eu vou usar. Eu vou usar o Mobil GS333 Plus, que eu descobri que é concentrado, não é o diluído, é o concentrado, pro meu Case Monster Mod, meu sistema de refrigeração. Falou, galera, curta o vídeo e até a próxima.